boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Nossa conversa de sábado, todo mundo tranquilo em casa e a gente vai ter uma tarde muito boa de descanso e vamos fazer uma conversa aqui, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Sobre a odontologia, sobre a ortodontia, mas hoje o assunto da gente vai ser crianças, tá? De 0 a 6, 7 anos a gente vai falar sobre isso. Olá, boa tarde, Fábio, Dr. Paulo, todo mundo que tá aí com a gente, né? Se quiserem ir interagindo também vai ser muito, muito bem-vindo. O intuito dessa live é ser uma live curta, não vou me estender demais, vou tentar ir direto ao foco, ao ponto, né? E passar um pouquinho da experiência que eu tenho de consultório e de cursos recentes que eu tenho feito, tudo isso. Meu nome é Luciana Bellomo, para quem não me conhece, eu sou ortodontista, estou fazendo 21 anos de formada e quando eu era recém-formada eu já entrei direto na especialização, então eu tenho 19 anos de ortodontia clínica. E atualmente estou finalizando o mestrado aqui na Unopar, aqui em Londrina, né? O mestrado na minha área. Então, são mais de 20 anos, 25 anos desde a faculdade que eu estou me dedicando especificamente à ortodontia e assuntos correlatos à ortodontia. E eu vou trazer alguma coisinha aqui que talvez possa ajudar ou vocês ou aos seus pacientes, caso sejam colegas, né, que estejam assistindo, ou algum familiar, ou alguém que tem criança em casa, né? Então, o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Vamos começar com crianças de 0 a 6 meses de idade, bebezinho. A gente precisa entender o que é normal nessa idade, até mesmo para poder diagnosticar e indicar e saber se o nosso bebê, né, tá tudo bem, se a gente precisa levar a um odontopediatra, a um ortodontista, a uma fono, enfim, é uma gama enorme de características que precisamos observar. Eu vou passar aqui de uma forma bem simplificada e depois, se alguém tiver dúvida, me procura por mensagem, a gente pode até continuar essa conversa. Quando é bebezinho de 0 a 6 anos, a gente vai olhar inicialmente como que está a respiração desse bebê. Ele está respirando pelo nariz, ele tem dificuldade de respirar, né? Às vezes a gente pensa, vou esperar crescer um pouquinho, espera nascer os dentes para levar no dentista, por exemplo. Mas muitas informações e muitos hábitos que esse bebê vai adquirir, a gente já pode passar essa orientação até mesmo antes de levar, antes do dentinho nascer. E são orientações muito importantes. Então, se você está grávida, ou se é sua esposa, ou se você conhece alguém que tem um bebezinho, a orientação é, assim que possível, levar ao dentista, ao odontopediatra, ao ortodontista. Claro, ninguém vai pôr um aparelho num bebezinho, mas o intuito não é isso. O intuito é orientar corretamente algumas questões que podem podem desencadear problemas na oclusão mais tarde, né? E a gente consegue evitar de formas bem simples. A criança de 0 a 6 meses, então a gente tem que observar a respiração, que é muito importante, e o que é normal nesse bebê. É muito normal que o queixinho seja pequenininho, um pouquinho mais para trás. A gente na nossa área chama de retrognata, retrognatismo, distoclusão, mas em resumo o que é isso? É o queixo não ser igual, né, perfeito, tipo do adulto. O normal para bebezinho é que o queixinho seja um pouquinho mais para trás, tem essa aberturinha no início. Por quê? Porque essa criança vai ser amamentada, né, ou quando não é possível, vai ser introduzido o leite, uma mamadeira, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que a amamentação sempre é a primeira escolha, né? Então, essa criança, o normal para essa idade é ter o queixo um pouco mais para trás. É o normal para bebezinho de 0 a 6 meses, tá bom?
Com o tempo, com os estímulos, com a amamentação, com orientações, né, que a gente passa, essa mandíbula vai crescer, vai desenvolver. Mas se você observa que o bebê, por exemplo, com 0 a 6 meses de idade, já tem um queixinho muito saliente, já fugiu um pouco do padrão do normal. Então, você pode procurar um especialista para trocar uma ideia, ver o que pode ser feito, talvez nesse momento, mas pelo menos saber em qual momento intervir, né? É normal também, como ele não tem os dentes ainda, aos 6 meses, a língua ficar entre os rodetes gengivais, entre as gengivas. Isso é normal, não quer dizer que ele vai mais para frente falar deixando escapar a língua ou alguma coisa nesse sentido. Não, isso daí vai evoluir, né? E tende a melhorar. E aos 6 meses até em torno de 2 anos de idade, o que a gente considera normal, né? Com 6 meses a 2 anos vai ser um período muito rico, de um desenvolvimento muito grande, vai ser a fase que o bebê vai começar a comer, que os dentinhos vão começar a nascer, o desenvolvimento do que a gente chama de oclusão, que é o encaixe da mordida. Então, dos 6 meses a 2 anos de idade, mais ou menos, 2 anos e meio, a ponta da língua que estava lá na frente, ela vai recuar. O ideal é ela ficar atrás dos dentes. Então, se o bebê nessa fase ainda persistir com a ponta da língua muito para frente, isso nessa fase não é mais considerado normal. Era considerado lá no comecinho, com em torno de 6 meses a 2 anos e meio, já não está mais dentro do padrão normal. Então, o normal a gente vai considerar de acordo com a fase, de acordo com a idade, o desenvolvimento. Então, a gente tem que realmente verificar qual a idade do bebê. Os incisivos, que são esses dentes da frente, nessa fase, eles vão nascer e vão precisar ter um relacionamento entre eles. O normal é ter o dente da frente, de cima mais para frente que o dente de baixo. Então, se fugir desse padrão, já é um padrão anormal, né? Então, já indica a necessidade de procurar um especialista. Daí a mãe fala, mas eu não sei ver, eu não sei verificar, mas para isso que a gente está aqui, né? Então, daí você pode nos procurar. E outra coisa que vai desenvolver nessa fase de 6 meses a 2 anos e meio é a que a gente chama de competência labial. O que é? É a criança conseguir fechar os lábios, ficar com a boquinha fechada, com o lábio encostando. Pra gente parece isso óbvio, mas tem crianças que com 2 anos fica com a boquinha aberta o tempo todo. E fala, não, isso é por causa disso ou daquilo, ou na minha família todo mundo é assim, mas isso não é considerado normal para a idade. Então, se você observa uma criança entre 6 meses e 2 anos e meio, que o lábio não fica repousando de uma forma natural, isso também já foge um pouquinho do normal, certo? Indica a necessidade de procurar um profissional. Que profissional procurar? Pode procurar o odontopediatra, o fono, ortodontista, qualquer área que trabalhe com crianças, eles vão saber verificar e vão saber te orientar se o tratamento deve ser com eles ou se com algum outro colega. O importante é procurar orientação, procurar se informar, né? Entre 2 anos e meio a 5 anos de idade, já muda totalmente o que a gente considera normal. Então, recapitulando, lá atrás, pequenininho, bebezinho, o normal é uma coisa. Com 5 anos de idade, o normal já é outra. Com 6 meses, o normal é ter a parte da mandíbula mais afundada, mais para trás, porque ele está mamando, está sendo amamentado. Já com 5 anos, isso já não é considerado normal. Então, se o queixinho está muito para trás, tem uma diferença muito grande na posição do dente de cima e do dente de baixo, a gente já tem que prestar atenção. Talvez esteja tendo um déficit de crescimento da parte da mandíbula, ou a maxila está crescendo demais, ou muito comum, algum hábito está interferindo. E a gente tem que ver o que fazer, como tratar. Às vezes a mãe fala, não, deixa, eu levo mais para frente no dentista. Tudo bem, é uma opção da família. Mas a gente, com o conhecimento que a gente já detém hoje, né, a gente consegue falar, olha, seu filho hoje tem 3 anos, então volta daqui 2 anos.
vai ser a idade ideal para tratar. Ou se não, seu filho tem 3 anos, já vamos intervir. Já tem meios da gente intervir com 3 anos. Então, quanto antes a gente diagnosticar, melhor vai ser o prognóstico. O prognóstico é o resultado final, porque a gente vai conseguir indicar qual a melhor idade para tratamento, né? Não necessariamente com 2 ou 3 anos. Mas alguns probleminhas têm sim que ser tratados o quanto antes. Por exemplo, uma mordida cruzada. Mordida cruzada é quando a parte de cima dos dentes, hora que morde, ficam por dentro, tá? E aparece mais a parte de baixo, ou aqui na frente ou aqui atrás. Na frente é mais fácil das famílias enxergarem, que a criança morde assim, né? Trazendo a parte toda para frente. Então é muito visível. Só que na parte do fundo tem muitas crianças que apresentam mordida cruzada e os pais nunca imaginaram. E a hora que chega no consultório, a primeira coisa a gente bate o olho e fala: olha, seu filho tem mordida cruzada. E é uma surpresa. Tratamento de mordida cruzada em crianças pequenas, crianças de 5 anos, 6 anos de idade, é muito, muito tranquilo. E é assim, determinante para o crescimento da face de uma forma harmoniosa, de uma forma assim, mais equilibrada, sem desvio, sem, né, o queixinho crescer mais para um lado, para ficar uma face simétrica no futuro. Mas a mordida cruzada tem tratamento quando fica adulto? Tem tratamento em qualquer idade. Só que dependendo da idade do tratamento, o que vai acontecer? Formas diferentes de serem tratadas, às vezes não de uma forma tão simples, às vezes precisa de uma cirurgia, às vezes, né, um tratamento mais longo, mais intenso, enfim, em criança não, a gente pega uma mordida cruzada que pode evoluir para um caso muito grave. Quando é criança, a gente trata de uma forma quase que lúdica, né? Com aparelhos bem mais tranquilos, com menos dor, mais rapidez, o resultado é sempre muito, muito agradável, deixando principalmente a maxila e a mandíbula livre para crescer de uma forma equilibrada, que isso que é o mais importante, né? O crescimento da criança. Então, voltando lá, entre 2 anos e meio e 5 anos, o que vai ser considerável normal? A criança vai aprender a mastigar. Então, entre 2 anos e meio e 5 anos, a gente precisa dar alimentos que ensinem a criança a mastigar. Isso desde cedo, claro, desde o primeiro dentinho, já dá carninha, já dá, né, alimentos que têm alguma consistência. Mas, entre 2 anos e meio, assim, não é para ficar dando de rotina purê de batata, coisa muito fácil de mastigar. Estimula a criança a mastigar, cenourinha, nem se for cenoura raladinha, sabe? Algum alimento que a criança precisa de mastigar muito. Quanto mais a criança mastigar, mais vai desenvolver a musculatura do rosto e melhor vai crescer os maxilares, tá bom? A criança nessa idade, até os 5 anos, vai aprender a mastigar, né? Dos 2 lados, vamos brincar, mastiga de um lado, mastiga do outro, vamos treinar essa parte. Vai ter o que a gente chama de desenvolvimento transversal. Transversal é nessa largura. Então, crianças ou adultos que têm mordida cruzada, que a parte de cima é muito estreita, a gente não sabe, mas talvez não mastigaram bem quando eram crianças. Então, a gente precisa estimular as crianças a comer. Comer carne, comer coisa que vai demandar, vai cansar a musculatura mesmo, mas é como uma academia, como uma ginástica. Quanto mais reforçada tiver essa musculatura, melhor vai ser o desenvolvimento dos maxilares, tá? Vai acontecer também, o que é normal, é um desgaste nos alguns dentes de leite. Então, se a mãe percebe, ou o pai, né? Nossa, o canino do meu filho está super desgastado, ele só tem 5 anos de idade. Meu Deus, que horror, vamos tratar. Nem sempre isso é ruim. Aos 5 anos de idade, aos 6 anos de idade, a gente até quer que esse canino, que esse dente de leite esteja com um certo desgaste, porque isso vai mostrar pra gente que ele está sendo usado para mastigar. Quando a criança com 5, 6 anos de idade tem o canino intacto, que não foi usado para mastigar, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo, que não está tendo um equilíbrio na mastigação. Ou essa criança está comendo alimentos muito moles, né? Não está estimulando isso daí. Alguma coisa está acontecendo e a gente precisa intervir para melhorar o encaixe desse dente, porque é nessa idade que se desenvolve essa mastigação
lateral. Então, ocorre uma atrição dos dentes que é fisiológica. E também aos 5 anos de idade é esperado que as crianças tenham diastemas, que são espaços entre os dentes. Se a criança nessa fase tem aqueles dentes bonitinhos, que parecem uma tecla de piano, um do ladinho do outro, ou pior ainda, dente encavaladinho, né? Tudo apertadinho, aos 5 anos, isso não é um bom sinal. É sinal que vai faltar espaço para troca, porque os dentes permanentes são muito maiores que os de leite. E então, quanto mais espaço tiver nessa idade, melhor. Se a criança não tem espaço entre os dentes de leite, ou se a criança, né, tá com o dente de leite muito apertadinho, procure o ortodontista. Um ortodontista que trabalhe com a área de ortopedia, que é uma linha da ortodontia que trabalha com crianças desde cedo, né, que trabalha com crescimento infantil. Não é aquela ortodontia tradicional de colar brackets que antigamente se falava, espera trocar os dentes. Não é isso, tá? É outra linha que vai trabalhar com crescimento, vai trabalhar com expansão, vai trabalhar de uma forma muito biológica, que vai respeitar a biologia da criança, para adequar o tamanho dos dentes ao tamanho do maxilar. Isso pode prevenir muitos problemas no futuro. Aquela ideia de esperar trocar os dentes para procurar ortodontista, gente, isso é uma ideia muito ultrapassada, de uma época que só existia aparelhos fixos e às vezes não existia nem raio-x, por exemplo, tá? Hoje em dia a gente já vê num raio-x, numa panorâmica, o tamanho exato de cada dente permanente, a gente já consegue calcular o tanto de espaço que vai precisar, certo? Então, e em que idade a gente consegue ver isso? A partir dos 5 anos, grande maioria dos dentes já estão formadas aqui dentro, sabe? Então, a gente consegue verificar a partir dos 5 aninhos uma panorâmica, algum exame que vai detectar crescimento, que a gente já consegue verificar, né? E responder essa questão para os pais. Vai precisar de aparelho ou não? E, principalmente, qual a melhor época de intervir, certo? Aos 6 anos de idade, então a gente está vindo lá do começo, desde 0 anos até 6, né? Desde o nascimento até 6 anos. Quem pegou a live andando, eu vou deixar gravada e depois vocês retomam no início, tá? Então, aos 6 anos de idade, tem um evento muito importante que vai acontecer. Eu falo 6 anos, mas é uma média. Não quer dizer que se não acontecer aos 6 anos, acontecer aos 7 anos, que a criança tem algum problema. Não é isso, é uma média, ok? Aos 6 anos vai nascer os primeiros molares permanentes. Os primeiros molares são os primeiros dentes que vão nascer, né? Os primeiros dentes permanentes que vão nascer sem a troca, sem cair um dente para nascer outro. Os primeiros molares vão nascer lá no fundo, tá? Então, esses molares, qual é a grande importância deles? Eles são os dentes que vão sustentar essa mordida por um longo período e eles vão estar presentes na boca da criança, se Deus quiser, até o fim da vida delas. Então, são dentes muitíssimo importantes, certo? Então, os primeiros molares são aqueles dentes grandes, né, que vão nascer e acontece o que a gente chama de primeiro, do levante de mordida. Então, aquela criança com o rostinho angelical, com a boquinha pequenininha, de repente parece que o rosto fica maior. Por quê? Porque o primeiro molar nasceu e aconteceu um levante de mordida, certo? A mordida aumenta, né? O rosto aumenta de tamanho. E também nessa fase é importante lembrar que 80% do desenvolvimento transversal, do crescimento em largura já aconteceu. Então, aos 6 anos, a gente ainda tem somente 20% para finalizar esse aumento, tá bom? Esse crescimento. E o crescimento vertical, 70% já aconteceu. Então, é uma idade ainda que a gente consegue trabalhar em alguns aspectos, mas a grande maioria já aconteceu, certo? 6 anos também é uma idade excelente para a gente tratar mordida cruzada, mordida aberta, se ainda não foi tratada antes, né? Mordida aberta é quando os dentes não encostam aqui na frente, devido a dedo, chupeta, hábito, respiração, enfim, tem uma série de causas. E a gente também precisa verificar nessa idade, e até um pouco antes, a questão do ronco. Criança que ronca não é considerado um padrão normal. Se você tem uma criança em casa ou conhece alguém
com uma criança que ronca enquanto está dormindo, procure o especialista. O ronco, tanto em criança quanto em adulto, indica um espaço estreito da passagem de ar e tem como ser tratado. O grande problema do ronco é que pode levar a outros problemas como a apneia. A apneia é quando interrompe a passagem do ar por alguns segundos, certo? E isso daí pode trazer micro despertares durante a noite. A criança se desperta, a criança cansa, chora, não dorme direito, durante o dia fica cansada e muitas vezes é confundido até com déficit de atenção. Mas às vezes o que é? A criança não está conseguindo respirar corretamente à noite, está acordando demais, está ficando cansada, e a gente também, quando a gente não dorme direito, a gente também tem esse cansaço, né? O dormir bem faz bem para todo mundo. Então eu acho que hoje o que eu queria passar inicialmente era isso. Vamos ter outros encontros, sempre encontros rápidos, preferencialmente em finais de semana, né? Vou procurar fazer no final de semana. E quiserem me passar sugestões de temas ou dúvidas que vocês têm, podem me passar, né? Por mensagem. E eu agradeço a presença de todos, vou deixar gravado aqui, então, para quem perdeu o início. E muito obrigada. Hoje a gente então falou do desenvolvimento de 0 a 6 anos, o que é considerado normal, e quando a gente tem alguma diferença, alguma coisa que foge do normal, é hora de procurar a ajuda do profissional, ok? Um abraço a todos, bom sábado, até a próxima então.